Olá para você que me acompanha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do JC Internacional. Neste programa, eu repercuto com vocês os resultados da mais recente fase das primárias do Partido Democrata dos Estados Unidos, realizada no último sábado, 22 de fevereiro, no estado de Nevada. E é claro, vamos aqui apontar, a vitória do pré-candidato Bernie Sanders, aquele senador por Vermont que se autodeclara um socialista democrata, e também vamos aqui analisar, o significado e a importância dessa vitória em Nevada. Eu aqui peço o seu like, peço a sua inscrição, se ainda não é inscrito ou inscrito em nosso canal, e é claro, a seção comentários está aí à sua disposição para você deixar o seu feedback, deixar a sua opinião. Bom, dando início ao nosso vídeo, vamos aqui contextualizar. Nós já publicamos um vídeo do JC Internacional falando sobre as duas primeiras fases, as duas primeiras primárias do Partido Democrata, que aconteceram no início do mês de fevereiro, no estado de Iowa e depois no estado de New Hampshire. Bom, essas duas primeiras fases, elas na primeira fase mesmo em Iowa, apesar da confusão ali, apesar das questões de problemas com o aplicativo que foi criado exatamente para facilitar a apuração do caucus lá em Iowa, apesar disso, em New Hampshire, a eleição transcorreu com muita normalidade. Nós abordamos esses temas, esses dois temas, Iowa e New Hampshire, no vídeo passado. E aí agora nós tivemos a terceira fase que aconteceu em Nevada. Bom, eu já começo aqui apontando essa questão do resultado. Eu tinha dito no vídeo passado, mostrei para vocês inclusive um mapa que tem ali todos os estados dos Estados Unidos e também um quadro com o número de primárias no mês de fevereiro e depois a super terça, na próxima terça-feira, 3 de março, e também ali as fases das primárias depois da super terça. E aí eu disse aqui, e reitero, que o mês de fevereiro, com 4 etapas aí de primárias, Iowa, New Hampshire, agora Nevada e no próximo sábado, 29 de fevereiro, na Carolina do Sul, são 4 fases aí muito mais significativas no aspecto do discurso, da narrativa, da repercussão na mídia, do que necessariamente número de delegados, que é o objetivo dos pré-candidatos. Ao final aí dessa pré-eleição, com as primárias, os pré-candidatos estão em busca de delegados. Eu expliquei e volto aqui a reitero, que o Partido Democrata colocou à disposição dos seus pré-candidatos, tem ali à disposição dos pré-candidatos em disputa, ao menos 3.900, quase 3.900, quase 4.000 delegados à disposição. Salvo engano, o número exato é 3.979 delegados. E aí, os pré-candidatos, eles nessas primárias, eles vão, claro, em cada estado em busca ali do maior número de delegados possível. E no estado de Nevada, estavam à disposição ali em disputa 36 delegados. Desses 36 delegados, como o Bernie Sanders conseguiu uma vitória muito significativa, agora há pouco, eu estou gravando esse vídeo no domingo 23 de fevereiro, agora há pouco eu entrei lá para saber a apuração, em que pé estava, como trata-se de um caucus lá em Nevada, como já explicamos aqui, fizemos até uma analogia com o programa Tentação do Silvio Santos. É um pouco mais complicado, demanda mais tempo para a apuração. Não é tão rápida, a apuração não é tão rápida como aconteceu lá em New Hampshire, porque em New Hampshire não eram cálculos, não foi cálculos, foi primária mesmo, com voto ali direto, com a urna, cédula e tudo mais, que facilita a apuração. Como em Nevada foi o cálculo, ou seja, os delegados ali, os militantes do Partido Democrata tiveram que ir a espaços físicos para ali realizar aquela dinâmica, um tanto curiosa, de expor para os outros ali o seu candidato, e aí, na medida em que ocorre a reunião, você vai mudando a sua posição de candidato para aquele candidato mais viável. Como foi um cálculo, a apuração ela demanda um pouco mais de tempo. Tanto é que eu atualizei agora há pouco a página do Wall Street Journal e vi que a apuração estava em pouco mais de 60%. E com mais de 60% da apuração,
já se confirmou, né, a vitória do Bernie Sanders. Por quê? Porque ele ganhou com quase 50% do total lá de delegados. Com 60% de apuração, o Bernie Sanders ele está com 46%, e o segundo colocado, Joe Biden, ele não consegue mais superar ali o senador por Vermont. Esse é um fato, né? Então, o Bernie Sanders ganha em Nevada e ganha também um número considerável de delegados. Dos 36 em disputa, até o término da apuração, tudo indica que ele terá mais de 13, né? E com isso ele salta aí no cômputo geral, né, dessas 3 fases, né, Iowa, New Hampshire e agora Nevada. Ele estava ali atrás, ele era o segundo colocado na classificação geral, digamos assim, né? Ele estava atrás do ex-prefeito de South Bend, o Pete Buttigieg, e com o Pete estava com 23 ou era 22 delegados, e o senador Bernie Sanders estava com 21 delegados. E aí, com essa vitória em Nevada, ele salta para 34 delegados no mínimo, né? E aí ele vai para a Carolina do Sul no próximo sábado, 29 de fevereiro, já numa situação um pouco mais confortável, né? E todos, é claro, ali ansiosos, né, para a super terça, trabalhando, não somente ansiosos, mas trabalhando para a super terça. E aí, neste ponto, eu explico o significado da vitória de Bernie Sanders. A diferença de Nevada para as outras 2 fases, Iowa e New Hampshire, é a sua composição demográfica, né? Sobretudo, né, como nós estamos falando aqui de primárias do Partido Democrata, nós estamos falando dos eleitores ali do Partido Democrata, e de fato isso é um trunfo para o Bernie Sanders agora, né? Por quê? Porque ele conseguiu ganhar em todos os setores dos militantes ali, dos votantes no Partido Democrata, naqueles que participaram do caucus lá em Nevada. Ele ganhou na comunidade hispânica, ele ganhou na comunidade afro-americana, ele ganhou também nos brancos, ele ganhou nos jovens, né, entre os jovens, ele também ganhou entre os adultos. Ele só não foi muito bem ali no grupo dos mais de 60 anos de idade, nos idosos. Mas de resto, ele saiu muito bem, e isso dá o tom aí da repercussão que chegou ao Brasil já agora na tarde deste domingo, mas que já era ali divulgado ao longo ainda da noite de sábado, 22 de fevereiro, na mídia estadunidense, né? O tom de que o Bernie Sanders, para além desse número de delegados que ele conseguiu, para além ali do fato de ele ter chegado a quase 50% dos votos ali, né, do resultado do cálculo, ele conseguiu demonstrar para a sociedade estadunidense, principalmente para o seu partido, o Partido Democrata, que a candidatura dele tem o potencial de reunir, né, em torno dela setores distintos da sociedade. E aí isso chama muita atenção, por quê? Porque é como se fosse uma versão reduzida da composição demográfica dos Estados Unidos, né? Então, Nevada tem esse aspecto aí, e o trunfo para o Bernie Sanders é exatamente agora explorar na sua narrativa e no discurso o fato de que saiu bem em setores distintos do eleitorado do Partido Democrata. E agora ele segue para Carolina do Sul, no próximo dia 29 de fevereiro, numa situação diferente da situação em que ele foi para Iowa, também depois para New Hampshire e agora para Nevada. Ele vai ali, segundo as pesquisas, em segundo lugar, né? Ele vai ali buscando o apoio dos militantes do Partido Democrata lá em Carolina do Sul, tendo como principal adversário o Joe Biden. O Joe Biden ele aparece nas pesquisas como o primeiro colocado ali nas pesquisas para as primárias de Carolina do Sul no próximo sábado. E aí o Bernie Sanders, né, conseguiu, digamos assim, diminuir a diferença, uma diferença até maior, né? O Joe Biden, ao longo de 2019, e aí aqui falando em âmbito nacional nos Estados Unidos, o Joe Biden ele liderava as pesquisas com muita facilidade, né? E claro, depois e coincidentemente, né? E aqui nós já apontamos até uma das razões, né, para o fato de que o Joe Biden ele cai nas pesquisas ali paralelamente à tramitação do impeachment do Donald Trump. E por que isso acontece? Porque entre os envolvidos ali, pelo menos a denúncia, né, do impeachment do Donald Trump se baseia num diálogo com o presidente ucraniano,
em busca de investigação contra o filho de Joe Biden. E, coincidentemente, no período em que se tramita o impeachment do Donald Trump, o Joe Biden vai perdendo força ali nas pesquisas de intenção de voto. E agora, em Carolina do Sul, o Joe Biden ele é visto por parcela considerável dos militantes do Partido Democrata como uma candidatura viável. E em Carolina do Sul, também há ali na composição demográfica uma participação maior da comunidade afro-americana. E com o desgaste aí da imagem do Joe Biden nos últimos meses, o Bernie Sanders conseguiu reduzir a diferença, mas ainda assim vai, segundo as pesquisas mais recentes, em desvantagem aí contra o Joe Biden. Joe Biden que surgiu em Nevada como segundo colocado, né? Ele que não foi bem em Iowa, não foi bem também em New Hampshire, ele aparece em segundo lugar agora em Nevada e, ao menos baseado nas pesquisas, espera uma vitória em Carolina do Sul. Mas, como eu disse, o fato de Bernie Sanders ter ganhado agora em Nevada pode, né, eu imagino que ele fará isso, e ele já fez isso no primeiro discurso depois da vitória, né, ele vai explorar muito o fato de que ele se coloca agora como uma pré-candidatura viável, né, uma pré-candidatura que poderia reunir ali setores distintos da sociedade. Eu coloco na tela, né, a primeira imagem que eu separei para a gente olhar, que é aqui uma telinha, deixa eu ver, é uma telinha com, né, as pesquisas. E aí, como eu disse, o Sanders apareceu na última pesquisa nacional lá nos Estados Unidos como o candidato, o preferido entre os candidatos democratas. O Sanders aparece com 28,7 na média das pesquisas nacionais e o Biden ele caiu 11 pontos aí nas pesquisas nacionais. O Biden aparece em segundo. Em terceiro, aparece aquele que está, de fato, gastando a torta e a direito para ser o pré-candidato, para convencer lá o Partido Democrata a lançá-lo como um candidato que vai aí ali duelar com o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, nas eleições de novembro de 2020. O Michael Bloomberg, ele aparece em terceiro com 15,2, né? E a Elizabeth Warren, 12,7, o Pete Buttigieg com 10 pontos e a senadora Amy Klobuchar aparece com 6,7. E aqui são as pesquisas para Carolina do Sul para a próxima fase aí das primárias. No sábado 29 de fevereiro acontecem as primárias lá em Carolina do Sul e o Biden ele aparece em primeiro com uma diferença de um pouco mais de 2 pontos aí do Sanders, que está em segundo, né? E aqui, a partir de Califórnia, Texas e Carolina do Norte, são os 3 estados com mais delegados na super terça. E aí, eu aqui volto a tela para mim para falar da super terça. Na próxima terça-feira, 3 de março, a super terça, como é conhecida nos Estados Unidos, primárias democratas em ao menos 14 estados dos Estados Unidos, também ali espaço para os democratas que estão no exterior votar, né, eles também terão direito de votar aí nessas primárias do partido, e aí em disputa, né, aí sim vale a questão dos delegados, né, deixa de ser meramente algo para o discurso, para a narrativa, e passa a ser uma disputa para valer por delegados. Ao menos 1.357 delegados em disputa na próxima terça-feira, 3 de março. Até agora, sábado, em Carolina do Sul, o mês de fevereiro ele reúne aí 155 delegados em disputa. Portanto, o número de delegados não é muito importante, como eu disse. Agora, a partir da próxima terça-feira, a super terça, você começa a ter a disputa pelos delegados. E aí, para se disputar delegados, é importante ter base nos estados, né, nos estados que participarão das primárias aí na super terça. E aí está a estratégia do Michael Bloomberg. Apesar dele ter sido o alvo ali preferido dos pré-candidatos, dos outros pré-candidatos do Partido Democrata no primeiro debate que ele participou, na quarta-feira passada, deu uma travada, deu uma congelada aqui. Então, na quarta-feira passada, o Michael Bloomberg ele foi o preferido, né, o alvo ali de todos os pré-candidatos, até porque ele já investiu mais de 460 milhões de dólares nessa campanha dele, ele está autofinanciando, né, e também ele preferiu e optou pela estratégia de começar a disputar os delegados a partir
agora da super terça, na próxima terça-feira, 3 de março. E aí o Michael Bloomberg, ele, como eu disse, já investiu esses 460 milhões ou mais que isso na campanha desde novembro, e ele tem ao menos uma equipe de ao menos 1.500 funcionários, principalmente nos estados da super terça. E conseguiu investir, como ele tem dinheiro, né? Ele conseguiu investir aí ao menos 160 milhões de dólares em publicidade, em rádio e televisão, nos estados da super terça. Então, assim, ele está apostando todas as fichas na super terça. Né? E aí nós vamos entender as consequências do primeiro debate dele, da primeira participação em debate dele, lá na super terça. Vamos ver se ele vai sair forte ou se ele vai sair ali esvaziado. O Sanders, apesar, né, de se colocar como um socialista, democrata, ele, por ter forte presença, né, na comunidade jovem dos Estados Unidos, ele tem saído muito bem em arrecadar recursos por vaquinhas online, né, crowdfund e tal. E ele conseguiu aí, ao menos no mês de janeiro, por exemplo, ele conseguiu reunir, me parece que era mais de 20 milhões de dólares em vaquinha, em recursos online, né, nesses mecanismos aí de apoio. E ele também entende que é importante ter base, né, ter escritórios, ter cabos eleitorais também nesses estados aí da super terça. E ele investiu também em publicidade, só que bem menos do que o Michael Bloomberg, né? Segundo uma matéria do próprio Wall Street Journal, e também ali com base em uma consultoria de publicidade, né? O Bernie Sanders gastou aí ao menos 11 milhões de dólares em anúncios aí nesses estados da super terça. E vocês viram na imagem que eu mostrei agora há pouco, que ele está bem, ele lidera nos estados que mais tem delegados em disputa. Como eu disse ali, Califórnia, Texas, né? Somente ele lidera na Califórnia, no Texas, eu vou colocar mais uma vez, para que você entenda do que eu estou falando, né? Então, mais uma vez na tela, vejam vocês aqui, ó, Califórnia, que reúne 415 delegados em disputa do Partido Democrata, o Bernie Sanders lidera aí com quase o dobro do Joe Biden, né? No Texas, a diferença é um pouco menor, bem menor, na verdade, né? Pouco mais aí de 2 pontos e 2,5 ponto percentual, né? Do Bernie Sanders, do Biden, Joe Biden para o Bernie Sanders. E o Sanders também lidera no Texas, que reúne aí 228 delegados. E a Carolina do Norte, que é o terceiro estado com mais delegados em disputa, né, aí se tem um número de 110 delegados em disputa, o Sanders também lidera, só que com uma diferença também menor. A diferença é também a mudança ali embaixo, né? Muda-se ali o segundo colocado, deixa de ser o Joe Biden e passa a ser o Michael Bloomberg. Então, pessoal, o contexto agora é este. Em síntese de tudo que eu falei aqui, o mês de fevereiro vai terminar, as primárias, né, do mês de fevereiro do Partido Democrata terminam no próximo sábado, 29 de fevereiro, com Carolina do Sul, que tem aí também um número considerável em disputa, né, 54 delegados. É o maior estado aí, né, o maior número de delegados nessa primeira fase que antecede a super terça lá nos Estados Unidos. Então, terminada as primárias antes da super terça, na próxima terça, 3 de março, nós temos um Bernie Sanders explorando agora, a partir de Nevada, né, o fato de que a pré-candidatura dele não é algo tão radical assim, que consegue reunir ali setores que compõem, né, a sociedade estadunidense, ou seja, é uma candidatura capaz de reunir um eleitorado heterogêneo, né? E também termina, né, essa fase de primárias, termina com o Joe Biden, muito provavelmente, assumindo ali, né, a segunda colocação, que hoje está com o Pete Buttigieg, e com isso, digamos assim, convergindo com as pesquisas, né, nacionais. Então, a disputa terminará, muito provavelmente, nós vamos acompanhar juntos aqui na TV Jovens Cronistas, com Bernie Sanders e Joe Biden, e depois todos ali apostando na super terça, que aí que começa os jogos mesmo
para a convenção do Partido Democrata na semana de 13 a 16 de julho deste ano, ok? Eu agradeço a sua atenção, agradeço aqui a sua audiência, peço o seu like mais uma vez, peço a sua inscrição e peço também, é claro, né, que você deixe o seu comentário, deixe o seu feedback. Muito obrigado por tudo e, por favor, compartilhe o nosso conteúdo, tá legal? Abraço, tchau!